Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Podemos assentar nesse instante? Nessa manhã nós queremos falar um pouquinho a respeito de uma das festas na qual Deus ele instituiu para o seu povo, para o povo de Israel. E que hoje também nós devemos apresentar ao Senhor, que são a festa das primícias. Existem três festas principais, existem outras, mas existem as principais, na qual Deus ordenou para que o povo de Israel celebrasse, para que ele vinha lembrar de tudo aquilo que Deus ele tinha feito e que o povo deveria todo o tempo estar lembrando, a Deus, celebrando a Deus essas festas. Uma delas era a festa da Páscoa, na qual o povo deveria ali celebrar a libertação, porque eles eram escravos no Egito e todas as vezes que eles celebravam a festa da Páscoa, eles estavam ali lembrando do seu sofrimento no Egito e a libertação que Deus deu àquele povo, o povo dele, o povo de Israel. Então nós podemos ver também que Jesus Cristo, é o nosso Cordeiro Pascual, aquele que morreu na cruz, conforme hoje foi dito, para nos salvar. E não existe outro meio de salvação que seja através do seu Filho amado Jesus Cristo. Uma das outras festas é a festa do tabernáculo. E essa festa do tabernáculo, ela tinha como objetivo de lembrar o povo o tempo que ele percorreu ali no deserto, durante 40 anos, a sua jornada no deserto, na qual eles habitavam em barracas. Havia ali o tabernáculo, na qual foi construído, que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Mas Jesus Cristo ele disse que não habitaria mais em templo construído por mãos humanas. Amém? Que ele habitaria em templos construídos por mãos não humanas, que seríamos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Outro dia, eu até mencionei na escola dominical que muitas pessoas falam que ele é a igreja. Na verdade, nós não somos a igreja. Nós somos o templo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Amém. Nós somos membros e fazemos parte de um corpo. Porque a união do membro é que faz o corpo. O membro, ele não pode viver sozinho. Ele tem que estar ligado ao corpo para poder viver. Então, existe essa diferença. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. E a terceira festa é a festa das primícias. A festa das primícias era a festa dos primeiros frutos. Que quando o povo de Israel, eles habitassem a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, eles deveriam, de tudo que produzisse aquela terra, eles deveriam pegar os primeiros frutos e entregar ao Senhor, que seria os melhores frutos. Eles deveriam entregar ao Senhor. E esta era a festa das primícias. Em Provérbios, quando nós lemos assim, honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícias de toda a tua renda. Honre ao Senhor, cultue ao Senhor, entregue a Ele as primícias, aquilo que há de melhor que foi produzido na sua terra, entregue ao Senhor. Aí fala assim, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moços os seus largares. Então, primícias significa entregar ao Senhor o que há de melhor em nós.
Ou seja, colocar a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Colocar a Deus em primeiro lugar. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos grandes exemplos de pessoas. Algumas estão mencionadas ali, né, no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala a respeito dos heróis da fé, que é denominada ali, né, os heróis da fé. E vemos alguns nomes mencionados de pessoas que mesmo em meio a lutas e meio às dificuldades, preferiram colocar Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Vemos o exemplo de Abraão. Abraão, Deus, ele pede para ele o seu filho. Aquilo que naquele momento ele tinha mais precioso, que seria o filho da sua promessa. E Abraão, ele fala assim, não, Deus, ele está em primeiro lugar na minha vida, ele está em primeiro lugar, ele é mais importante para mim do que o meu filho, do que o filho da promessa. Então ele entrega ao Senhor o seu filho. Nós vemos também o exemplo de José. José, ele teve ali no Egito, né, grandes pratos, e um deles foi a mulher de Potifar, né, que queria seduzir José, mas ele, Deus em primeiro lugar na minha vida. Muitas vezes o mundo ele vem nos oferecer pratos. Isso vai acontecer todos os dias e toda hora, mas nós devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Vemos também o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, os 3 jovens ali presos na Babilônia, né? E o rei Nabucodonosor, ele faz uma estátua e ordena que todos deveriam adorá-lo. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham a certeza que Deus era em primeiro lugar, era mais importante da sua vida, que eles se não dobrariam diante de outros deuses, diante de nenhuma estátua. E ali ele fala assim, pode nos lançar na fornalha, que o nosso Deus é capaz de nos livrar. E Deus livrou, porque ali na fornalha havia o 4º homem. O 4º homem. Nós podemos ver o exemplo também de Daniel. Daniel, lançado na cova dos leões, foi proibido de orar. Foi proibido. Não, eu não vou deixar de orar. Não vou deixar de falar com meu Deus. Não vou deixar, porque Deus está em primeiro lugar na minha vida. Deus é o mais importante para mim. E ele foi lançado. E Deus o livrou. E quando o rei o chama Daniel, e Daniel, rei, eu estou aqui. O meu Deus me livrou das bocas dos leões. E temos grandes outros exemplos na Bíblia de pessoas. Vemos os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus que ali sofreram. Temos exemplo de João Batista e muitos outros que não se abateram porque eles tinham a certeza que Deus era para eles, ocupava o primeiro lugar em sua vida. E hoje para nós? Nós podemos ver hoje de manhã alguns exemplos negativos de pessoas que se perderam pelo meio do caminho, que entraram pela porta larga, que seguiram, que resolveram seguir o caminho largo. Temos o exemplo de Nadab e Abiú, né? Temos o exemplo de Demas, né? Que também resolveu largar e sair. Vemos exemplos que nós não devemos seguir, porque Deus, Ele deve tomar o primeiro lugar nas nossas vidas. Quando nós lemos em Mateus 6,33, a palavra de Deus nos fala, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. O próprio Jesus, ele diz que nós devemos hoje, nos dias de hoje,
as nossas primícias é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas seriam acrescentadas nas nossas vidas. Mas muitas vezes, nós queremos colocar as outras coisas em primeiro lugar, buscar as outras coisas em primeiro lugar. Quantas vezes nós já celebramos festas das primícias na nossa vida e nós achávamos que as primícias eram simplesmente na área financeira, que nós não deveríamos simplesmente chegar ali e colocar diante do altar a nossa oferta. Ofertar é importante. Eu não digo que não é importante, é muito importante, porque nós declaramos a Deus ali que Ele é tudo para nós, é a nossa gratidão, quando nós entregamos aquilo que realmente não é nosso, porque nós somos simplesmente mordomos do Senhor aqui na terra. Então nós depositamos. Existem tantas coisas importantes que nós não somos uma igreja que pregamos a respeito de ofertas, mas nós sabemos que é importante, que é bíblico. Existem pessoas que são mantidas, existem missionários que são mantidos com a nossa oferta. A casa, a obra de Deus, um panfleto que nós fazemos, um evangelismo, isso tudo é necessário. É necessário. Quando nós deixamos de fazer essas coisas, nós nos tornamos nécios quando nós deixamos de ofertar. Porque a Bíblia fala, vamos ver lá, em 1 Timóteo 6:10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ter dinheiro não é pecado, de forma nenhuma. Porque Deus nos concede os bens para que nós possamos usá-los em prol do reino. Diz assim a palavra de Deus: porque o amor, o dinheiro, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, as primícias não é simplesmente nós colocarmos ali, diante do altar de Deus, as nossas ofertas. É nós colocarmos Deus em tudo em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. As coisas desse mundo, hoje em dia, nós podemos citar que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. E ele a cada dia mais, para se cumprir as escrituras, ele tem se abreviado, porque nós sabemos, nós como cristãos, nós sabemos que Jesus Cristo ele está voltando. E se não houvesse esse abreviamento, muitos, até mesmo os escolhidos, eles iam se perder. Então hoje nós temos de mais precioso é o tempo. Por isso que nós somos exaustivos em pregar, em falar que nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nós devemos procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que nós devemos procurar remir o tempo na presença do Senhor, o nosso tempo, e gastar mais tempo na presença do Senhor. Nós devemos gastar muito mais tempo na presença do Senhor, gastar nossas forças na presença do Senhor. O apóstolo Paulo fala: eu me gastei. É gastar na presença do Senhor. Eu glória a Deus, assim como muitas outras pessoas que converteram cedo e gastaram a sua juventude, gastaram-se na presença de Deus. Mas a Bíblia nos fala que aquele que perde a sua vida, ela ganha. Mas aquele que ganha,
ele perde. Muitas pessoas acham, eu vou aproveitar meu tempo porque o tempo é curto para mim fazer isso, para mim fazer aquilo outro, para mim adquirir o meu sonho, para mim poder realizar os meus desejos, para mim poder descansar. Meu amado, o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Vamos gastar nossa vida, vamos gastar nossa força, vamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Gastar tempo. Na obra do Senhor não existe aposentadoria. A nossa aposentadoria é lá no céu. Aqui na terra nós podemos nos aposentar, nós podemos parar de trabalhar. Mas para o Senhor, a palavra de Deus nos fala, porque aquele que põe a mão no arado, ele não pode mais olhar para trás. Ele não tem a opção de olhar para trás. Porque se você olha para trás, você fica no meio do caminho. Se eu olhar para trás, se eu não olhar para o Jesus, eu fico pelo meio do caminho. O salmista Davi ele diz que ele olha para o monte de onde virá o socorro. Aleluia. Ele olha para frente, ele olha para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. Então, nós devemos dedicar tempo àquilo que há mais de precioso, é a primícias, as nossas primícias, as primícias do nosso tempo. É como eu disse, as ofertas são importantes? São importantes, mas o tempo também em dedicação à obra do Senhor, à casa do Senhor, o zelo pela obra. Eu estava escutando uma palavra do pastor Alan que moveu muito meu coração, quando ele pregava e falava ali dos irmãos, o zelo que eles tinham pela casa do Senhor. O zelo pela casa do Senhor, ele tem que ser maior do que o zelo da nossa casa, porque é a casa do Senhor, é a casa. Se para a nossa casa nós compramos produtos bons, coisas boas, nós também devemos cuidar, ter aquele cuidado especial com a casa do Senhor, entregar aquilo que há de melhor. Quando foi construir o tabernáculo ali no deserto, Deus não falou assim, traz qualquer coisa. Pode trazer qualquer coisa, traz aquela cadeira quebrada, traz aquele pano sujo, traz aquele pano arremendado, de qualquer jeito. Não, se você ler lá em Êxodo, Deus ele pede os melhores tecidos, ouro, prata, a melhor madeira, tudo era de melhor. As primícias, o que havia de melhor deveria ser entregue ali para a construção do tabernáculo. E quando fosse ofertar, deveria ser o de melhor. Não podia ser um animal manco, não podia ser um animal doente. Tinha todos os requisitos do animal que deveria ser apresentado. Primícias, o de melhor. Melhor do nosso tempo, melhor das nossas ofertas. Nós também podemos ver, que nós devemos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e procurar e andar em santidade. Hoje foi falado a respeito da salvação. Quão maravilhosa palavra que foi falado nessa manhã concernente à salvação. Que a salvação, ela se conquista dia a dia. Ou seja, nós devemos procurar ter uma vida reta, uma vida santa na presença do Senhor. E como nós conseguimos isso? A santificação, através da palavra, através do jejum. Quando você vai mortificando a sua carne, você vai fortalecendo a sua alma, você vai fortalecendo o seu espírito, você vai dizendo para o seu corpo ali, olha, o estômago, você não me manda. Você não me manda.
eu vou sacrificar hoje ao meu Senhor. Eu não vou comer dos manjares, não vou me alimentar das coisas boas. Eu vou dedicar esse momento ao meu Senhor para o fortalecimento da minha alma, para o fortalecimento do meu espírito. Primícias, aquilo que você pode oferecer de melhor ao Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. A sua família não é mais importante do que o Senhor. Os seus filhos, por mais que você ame, ele não é mais importante do que o Senhor. O seu trabalho não é mais importante do que o Senhor. O seu lazer não é mais importante do que o Senhor. Estar na casa do Senhor é mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Às vezes o nosso corpo pede, mas o mais importante é nós estarmos na presença do Senhor, é estarmos buscando, é estarmos oferecendo o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida é falar desse amor para aquelas pessoas que estão perdidas. É amar ao próximo. Você foi salvo? Aleluia, glória a Deus, existem milhões e bilhões de pessoas todos os dias indo para o inferno. Nós não podemos calar. Nós não podemos calar. Sabe aqueles folhetinhos que está guardado lá na sua casa, dentro da sua Bíblia? Entrega para alguém, coloque na caixa de correio de alguém. Passou uma pessoa na rua, entrega para ele, só fala: Jesus te ama. Leia com amor, leia com carinho. Está dado o recado. E ore para que o Espírito Santo trabalhe naquele coração. Não é de muito falar que o Espírito Santo vai operar na vida daquela pessoa que você ama. Devemos orar, devemos jejuar, mas nós também devemos falar. Devemos falar. Nós somos uma igreja bíblica e cristã. O cristão, ele demonstra amor pelos outros. O cristão, ele perdoa. O cristão, ele fala de Jesus. Na época dos apóstolos, ali, quando eles confessavam publicamente, eram mortos, eram perseguidos. Hoje nós podemos confessar publicamente. Aproveitar e beber uma água, né? Nós podemos confessar publicamente. Então vamos aproveitar essa liberdade que nós temos para pregar. Vamos trabalhar enquanto é dia, não é hora de descansarmos, não é hora de deixarmos de lado as coisas de Deus. Nós devemos deixar de lado as coisas do mundo, os prazeres do mundo, as dificuldades. Hoje foi falado que Deus, ele conhece o nosso coração. Simples assim, né, pastor? Simples assim. Deus, ele conhece a intenção do coração de cada um. E naquele grande dia não vai haver desculpas. Eu não fiz por causa que eu estava ocupado. Eu não fiz porque eu estava cuidando da minha casa. Eu não fiz porque eu estava trabalhando. Eu não fiz porque eu não tinha tempo. Eu não fiz porque eu estava esperando casar. Ah, eu não fiz porque eu estava esperando a minha casa ficar pronta. Ah, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. Ah, eu vou ofertar para o missionário que está lá, que deixou tudo. Eu vou ofertar para ele quando eu pagar todas as minhas dívidas. Você vai? Vai ofertar? Primeiro lugar, existem prioridades. O reino de Deus, ele tem que ser prioridade na minha vida e na sua vida. Na minha
e na sua, conjugando nas nossas. Prioridade nas nossas vidas. Então, como diz o ditado, vamos deixar de fazer corpo mole. Essa semana eu falei com a minha sobrinha assim, vamos deixar de enrolação? Aí ela falou, tia não, vamos deixar de enrolação, porque naquele grande dia não tem enrolação não. Nós estaremos frente a frente com o Pai. Frente a frente. Essa palavra é para mim. Deixar de enrolação. Deixar. Vamos fazer. Se é para fazer, vamos fazer enquanto é dia. Vamos entregar o que há de melhor. Sacrificar o nosso tempo. Deus entregou seu filho como sacrifício. Eu não preciso sacrificar, não. Precisa. Sacrificar o seu tempo, sacrificar a sua diversão, sacrificar a sua vontade, mortificar o seu querer. Eu queria uma palavra hoje mais branda, mas eu falei, Deus, não deixa eu falar aquilo que eu quero. Essa é a palavra de Deus para nós. Essa é a palavra do Senhor para mim, para você. Abra o seu coração. Não é hora de pendurar as chuteiras. É hora de trabalhar. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Entregue ao Senhor as suas primícias. O que há de melhor. Leve uma vida reta e santa. Leve uma vida reta e santa. Amém? Amém. Coloque sobre seus pés.